Agora nós vamos voltar à nossa aula e nós vamos na página 21 da apostila Comemore Kant falar sobre o Dia Nacional do Livro Infantil. Quem é que gosta de livros? Quem é que gosta de ler historinhas, ouvir historinhas, folhear os livros? A tia Laurinha gosta muito. Então ela separou alguns livros para vocês verem. Bambi, João e Maria, Diversão na Floresta, que a tia Laura já contou essa historinha, Os Três Porquinhos e muitos outros livros. O Dia Nacional do Livro é comemorado no dia 18 de abril e existem muitos livros. Tem Chapeuzinho Vermelho, João e o Pé de Feijão, Branca de Neve e muitas outras opções. Vocês podem pedir para a mamãe ler para vocês agora que vocês estão em casa. Vocês podem pedir para ler várias historinhas. E também o Dia Nacional do Livro Infantil, ele é comemorado no dia 18 em homenagem ao escritor brasileiro, um escritor muito famoso que se chama Monteiro Lobato. É o dia que ele nasceu. Ele foi o primeiro escritor a dedicar-se à produção literária voltada para as crianças. Então, eles também têm vários livros. A tia Laura vai falar alguns. Tem o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Peter Pan, Memórias de Emília, tem Histórias do Mundo para as Crianças, que são livros muito bons também. Então, aqui agora, na nossa apostila, os livros infantis nos fazem viajar em um mundo de fantásticas aventuras. Como é bom ler! O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão, qual é o seu livro preferido? Qual é o livro que vocês mais gostem? Vocês vão fazer um desenho aqui dentro para representar a capa dele. Vocês vão fazer um desenho bem bonito, tá combinado? E aí depois vocês vão falar para a tia Laura qual é a capa do livro que vocês desenharam, tudo bem? Na página 24, nós vamos falar sobre o Dia do Índio. Isso mesmo, o Dia Nacional do Índio é comemorado dia 19 de abril. E vocês sabiam que os índios, os povos indígenas, foram as primeiras pessoas que moravam no Brasil? Eles foram as primeiras pessoas que moraram no nosso país. Então, olha, a tia Laura vai falar algumas das culturas indígenas. Eles usam cocar. A tia Laura fez um cocar para representar. Eles usam cocar com penas, bem bonito. Tia Laura arrumar. Aí, ver o que mais que eles têm. A tia Laura vai contar uma historinha para vocês. Turma do Folclore, celebrando na aldeia o Dia do Índio. Não tem livro, a tia Laura achou na internet e achou bem legal e vai contar para vocês. Era uma vez, em uma grande aldeia indígena, o índiozinho acordou todo contente. Colocou o seu cocar, igual da tia Laurinha, de penas e saiu pela aldeia acordando toda a tribo. Tribo é a casinha onde os índiozinhos moram, e anunciando que hoje é o dia do índio. Na floresta, a turma do folclore ouviu o aviso do índiozinho e saiu para festejar com os amigos da grande aldeia. Chegando lá, toda a tribo estava reunida com o pajé que contava a história sobre seus antepassados. O pajé, ele é o chefe da tribo, ele é o índio mais velho que comanda toda a tribo. A turma se sentou e escutou a história do sábio índio. Ele falava sobre o artesanato e os objetos que os índios criam há tanto tempo. São objetos feitos com cipós,
barros, madeiras. Contava também como os portugueses chegaram com suas caravelas. O pajé lembrou de como as florestas eram cheias de árvores e bonitas, como o pau-brasil, que originou o nome do nosso país. O pajé contou também sobre o ritual da dança da chuva, que é para trazer água para molhar as florestas. Os índios, eles fazem uma roda e ficam dançando para chover e molhar toda a floresta. Toda a tribo estava atenta às histórias do grande chefe, e foi aí que o pajé surpreendeu o Saci, que comia uma espiga de milho, e perguntou: Saci, você sabia que o uso do milho para comida surgiu com os índios? O pajé aproveitou para falar sobre outros alimentos da cultura indígena, que é a abóbora, o feijão, a mandioca, o milho, entre outros que também existem. Quando a noite chegou, a turminha foi convidada para um grande banquete, com muita comida e danças indígenas. E assim eles comemoraram o Dia do Índio. Então, essa historinha conta que o pajé, o índio mais velho, se reuniu com todos os índiozinhos na aldeia para contar a história indígena. Os índios que são criancinhas se sentaram em volta dele e ele contou toda a história. Então aqui na nossa apostila mostra muitos alimentos também da cultura indígena, que é a mandioca, o guaraná, o caju, o maracujá, muitas outras. E também tem muita cultura dos índios que a gente adquiriu para nós, como dormir na rede, plantar, colher e muitas outras coisas. Então aqui, até hoje usamos muitas palavras de origem indígenas. Veja algumas. Vocês vão apontar junto com a tia Laura e vão repetir. Então, pipoca, peteca, mandioca, abacaxi. Vamos mais uma vez? Pipoca, peteca, olha como é peteca, que eles brincam de peteca. Abacaxi e mandioca, que são todos da cultura indígena. Vocês gostaram dessa aula? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!